Regina Buffman e André Moreira, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, que prazer estar aqui de novo. Oi, Ari. O prazer é todo meu e hoje a gente traz um tema muito importante e sempre necessário, que é o câncer de pele. Estamos começando mais um mês colorido, que é o Dezembro Laranja, que trata justamente desse assunto. E eu já começo aqui destacando um dado que vocês mesmos nos passaram, que é impressionante. O Instituto Nacional do Câncer, minha gente, estima que mais de 200 mil brasileiros terão câncer de pele neste ano de 2024. Ainda é uma doença muito prevalente na população? É a doença, considerando as neoplasias, a mais comum, né? Quando eu vou explicar para o paciente, 1 a cada 4 cânceres diagnosticados é um câncer de pele. Tá. Tanto que para fazer a estatística não ficar muito discrepante, geralmente o INCA coloca cânceres sem considerar o câncer de pele, que de fato é muito comum. Extremamente comum, Ari. Para a gente que é dermatologista, é o nosso dia a dia a gente conversar sobre prevenção. E eu acho que esse pode ser o nosso enfoque hoje, né? A gente falar como que a gente pode prevenir os tumores cutâneos. Perfeito. Bom, primeiro a gente tem alguns tipos de câncer de pele, não só um, né? Como é que funciona tudo isso? Eu acho que a gente pode dividir em 2 grandes grupos para ficar fácil. O câncer melanoma e o câncer não melanoma. Então, a gente vai começar pelo mais difícil, que é o melanoma. Sim. Que é um câncer, graças a Deus, um pouquinho mais raro, mas de letalidade muito importante. Tá. Então, é super importante que seja diagnosticado precoce para a gente ter um êxito positivo, para a gente conseguir salvar a vida desse paciente. Erroneamente, algumas pessoas pensam, câncer de pele não é importante, não mata. Não é bem assim. Por exemplo, o melanoma é um câncer que tem uma letalidade muito importante. Portanto, mais uma vez, por isso que é muito importante a gente prevenir, diagnosticar precoce para a gente conseguir salvar. O outro grupo dos tumores de pele não melanoma, esse sim, entra naquela estatística de serem tumores muito comuns, muito comuns, e o principal fator desenvolvedor, promovedor desses tumores é a exposição solar. Por isso que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela tem um guia que orienta o colega dermatologista, enfim, todos os médicos como um todo, a como educar os nossos pacientes para fazer uma fotoproteção adequada. Então, é muito importante, né, que nós todos utilizemos o protetor solar da maneira adequada, depois a gente pode discutir como é que é essa maneira, e evitemos, né, a exposição solar de maneira não adequada. Sem proteção, Exato. desregrada, né? A gente ainda tem muitas pessoas que fazem essa exposição solar até de forma proposital, não é? Em busca do bronze ou de uma marquinha, enfim, daquela carinha mais corada e propositalmente sem protetor e, enfim, dá para imaginar o risco absurdo que está ali colocado. Então, vamos falar de prevenção. Ari, a gente pode imaginar 2 situações. Tá. Aquela pessoa que é cronicamente exposta ao sol, que é o trabalhador, que é a pessoa que trabalha... por exemplo, o trabalhador rural, né, que está todos os dias ali exposto o tempo todo, aquela pessoa que trabalha na rua, né, que tem uma carga horária, o próprio motorista, que está o tempo todo queimando o braço, queimando aquela hemifácie, esse é a pessoa que se expõe todos os dias. E tem a pessoa que se expõe de maneira mais recreacional. A gente, né, de Brasília, a gente é doido por uma praia. E daí a gente chega na praia, quer viver a vida inteira em 5 dias. Daí já chega no primeiro dia, já ganha uma insolação, assim, já para ganhar. Já para começar a perder a brincadeira. Ali, essa exposição também é importantíssima para o câncer de pele. A gente tem uma estatística que fala que essas insolações que você tem na infância, na adolescência e até na vida do adulto jovem, aumenta muito a chance do câncer de pele. Então, mamães, cuidem de suas crianças. Essa insolação, ela não é... Além de estragar o passeio, né? Porque você vai ficar cuidando da criança, vai perder, né, a diversão, porque vai ter uma criança com dor e tal. Isso lá na frente pode ter um preço muito caro. Né? Então, cuidado com isso. Vamos, doutor. Bom, a gente tem, enquanto leigo, não é? Às vezes a gente fica até perdido quando vai numa farmácia e vê a quantidade de filtros ali, tipos diferentes, qual que é o melhor, o que é para rosto, o que é para corpo.
quantas vezes passar, não é? Porque também tem essa manha da reaplicação. O que a gente pode dar, então, de dica para quem está nos acompanhando e que faz parte desses, tanto de um grupo quanto do outro? O pessoal que, de repente, se expõe ao sol aos finais de semana, numa viagem, e aqueles que não têm para onde fugir porque trabalham com essa exposição todos os dias. Então, tudo que eu vou falar aqui é baseado nesse guia de fotoproteção da Sociedade Brasileira de Dermatologia e no final eu vou trazer um tema polêmico, que eu sempre gosto. Tá bom. Polêmica. Calma, né, Arita? Já A gente percebeu. já está esperando. Então, o que a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda? Que nós utilizemos uma quantidade que lembra uma colher de chá. Ontem eu e Regina, a gente estava discutindo que a gente não é muito adepto à cozinha, não sabemos o que é uma colher de chá. Mas a gente descobriu, Ari, a gente fez uma discussão sobre o que é uma colher de chá e uma colher de café. Perfeito. Exato. Chegaram Então, ó, nesse... pra quem não sabe, a de café é petititinha. Isso. É a A menor. de chá é um pouquinho maior. E a de sobremesa é maiorzinha. E qual que Então, tem que ser? A de chá, que equivale a mais ou menos uma moeda de 25 centavos, por exemplo, para a região do rosto. Ah, boa, mais fácil. Qualquer protetor acima de 30 é um protetor que traz uma proteção. Hoje em dia a gente prefere os protetores que têm um fator de proteção maior. Por quê? Porque a gente tem a proteção UVB, que é essa que a gente lê lá no rótulo, 30, 60, 90, e a UVA. A UVA geralmente é 1/3. Então, por exemplo, um protetor 30 tem uma proteção UVA 10. Um protetor 90 tem a proteção um pouco maior. Então, assim, pensando em doenças como melasma, como manchas, a proteção UVA é muito interessante ter também. Então, nesse sentido, é melhor um protetor com um fator de proteção maior. Reaplicar. A Sociedade Brasileira recomenda a reaplicação a cada 2, 3 horas. E se, por exemplo, você for dar um tibum no mar, mergulhar na piscina, a gente precisa reaplicar mesmo que esse protetor esteja escrito lá que ele é resistente à água. Então, Ou uma grande sudorese. Por exemplo, Exato. você correu, ficou muito suado, daí tem que Tem que reaplicar. fazer de novo. Todo mundo acima dos 6 meses de idade precisa aplicar o protetor e as crianças com menos de 6 meses é recomendado que elas não sejam expostas ao sol, porque a pele delas é muito sensível. Para as carecas, aí, a gente que trabalha muito com cabelo, usar também protetor ou na careca ou colocar um item de chapelaria, um boné, algo desse tipo. A polêmica que eu vou trazer é a questão da vitamina D. Boa. Exato. A gente sabe que a vitamina D é uma vitamina produzida com a exposição solar, né, na pele, e algumas sociedades médicas tinham aí a recomendação do paciente tomar sol para produzir essa vitamina. A Sociedade Brasileira de Dermatologia ela é categórica. Ela não recomenda, nesse guia, a exposição solar para a produção de vitamina D. Se eu tenho um paciente que tem deficiência ou precisa suplementar, o ideal é que nós prescrevamos a vitamina D para ele comprar na farmácia e tomar. Então, a nossa sociedade não recomenda. Tem um estudo muito bonito de um professor de uma faculdade de Minas Gerais, chamado Marcelo, que ele avaliou a exposição, quanto de sol chegava na cidade de São Paulo durante um longo período em diferentes condições climáticas. Por exemplo, hoje aqui em Brasília está nublado. Será que o sol não está chegando? Será que a gente não está sendo exposto? E ele viu nesse estudo que está sim. Então, só do fato de você ir almoçar 10 minutinhos tomando sol nas mãos já era suficiente para produzir toda a vitamina D que a pessoa precisava. Então, essa exposição a Sociedade Brasileira não recomenda. Ari, é engraçado que as pessoas pensam que tem que ficar de biquíni, de sunga para conseguir. Eu preciso da minha vitamina D. Gente, é super pouquinho, tá? É só em área fotoexposta. Então, por exemplo, no rosto, pescoço, braços, não precisa estar de roupa de banho. E são só de 10 a 15 minutos. Perfeito. Sabe aquele horário que você vai almoçar ali no restaurante da frente? Uhum. Aqueles 10 minutinhos, se você se deslocou, você deixou seu carro e se deslocou a pé, você já pegou a sua vitamina D do dia. Poxa, isso Então é bom saber. pouquinho, sabe? Você não precisa ter essa exposição prolongada. Fora que, lembra que a gente falou que é uma colher de chá? Sim. Dificilmente a pessoa reaplica com tanta frequência certinho de 3 em 3. E dificilmente a pessoa usa uma camada tão generosa assim. Então, vamos dizer que a nossa pele não está 100% blindada. Então, um pouquinho de radiação sempre tem, Ari. Uhum. Então, essa história de, não vou usar protetor solar porque não vou ter vitamina D, não é essa desculpa. Não é verdade. Não é. E maquiagem com fator de proteção funciona? Ou precisa sempre do protetor? Eu acho que, eu vou falar como mulher. Gente, a indústria, de uns anos para cá, tem feito filtros solares com bases sensacionais, sabe? Antigamente, não. Tinha uma cor meio feia, você ficava meio cenoura. Agora, hoje em dia, é um grande coringa.
a gente já passa de manhã, já sai bonita, já sai protegida. Funciona, dá certo e pode Eu vou fazer um sim. adendo, porque a gente tem a maquiagem com proteção solar e os protetores solares com cor. Qual que é a diferença? Isso é até uma diferença mesmo de legislação. A maquiagem com fator de proteção, ela não necessariamente se enquadra no grupo de protetor solar, porque para ser um protetor solar, você tem que ter uma proteção no mínimo 30. Isso, daí é isso que eu ia falar, tem que observar se tem 30. Aí eu tenho um BB Cream que eu amo de paixão, que é 15. Amiga, não vale. Não funciona. Tem que ser no mínimo 30. A maioria das maquiagens vem com fator de proteção 24. Então, o que eu recomendo para minha paciente? Se você quer muito usar aquela maquiagem, passe o protetor sem corantes, um protetor físico de preferência, e depois passe a sua maquiagem, que aí você vai estar protegido e tenha um protetor em pó, por exemplo, para reaplicar e garantir a sua proteção ao longo do dia. Agora, usar só a maquiagem, como a Regina falou, não vai adiantar. Protetor com cor é maravilhoso. O protetor com cor, ele tá tão tecnológico, Ari, tão bacana, que tem algumas indústrias que se inspiram na tecnologia de grandes marcas. Sim. Então, assim, realmente dá um efeito cosmético bem interessante. Para os pacientes que não sabem, tem filtro solar em pó, como o André falou, que agrega um valor de maquiagem ao longo do dia, né? Você tá bonitinha, maquiadinha, bate um protegida. Pó. Perfeito. Então, assim, vamos fazer boas escolhas na hora de comprar? Um produto que agregue duas coisas. Muito bem. Proteção e beleza ao mesmo tempo, já tem isso no mercado. É só a gente escolher direitinho que dá para unir as duas coisas perfeitamente. Excelente. A gente falou de rosto, não esquecer do corpo. O corpo, importante. Passar protetor no corpo. Eu geralmente falo para o meu paciente, o protetor do rosto é um pouco mais elaborado, mais tecnológico, tem cor. No corpo, como é uma área maior, então pode investir num protetor não tão elaborado, mais acessível, mas o interessante é seguir a mesma recomendação. Então, reaplicar esse protetor, passar a quantidade suficiente em toda a área exposta. Não precisa passar onde a gente está de roupa, mas onde está exposto, de fato, precisa ser aplicado. E aí, já caminhando aqui para o fim da nossa coluna, eu faço 2 perguntas em uma. Primeiro, quais que são os sinais de alerta na pele de que talvez você tenha ali alguma possibilidade de que seja um câncer de pele, não é algo que te chame a atenção? E depois, o que a gente tem hoje de tratamento disponível, tanto para o câncer do tipo melanoma, quanto para o não melanoma? Ari, de uma maneira assim simples, ferida que não cicatriza, sangra com muita facilidade, tá errado, tá bom? A gente tem que olhar. Várias vezes a gente vê, assim, blogueiras que falam, eu tinha uma espinha que não sarava nunca, fui ver um câncer de pele. Presta atenção, ferida na pele que não cicatriza, sangrando, ao mínimo trauma, tem que ver dermatologista. Sinalzinho também, mesmo que não seja alto. Agora, os sinais que são escuros, que comumente os pacientes chamam de pinta, tem uma regra que eu acho que todo mundo vai se beneficiar de saber disso, que se chama regra do patinho feio. As pintas, elas conversam. Elas são mais ou menos do mesmo jeito. Se tem uma muito diferente das outras, que é assimétrica, que tem mais de uma cor, que tem bordas irregulares, que é maior do que as outras, essa o dermatologista precisa ver. Perfeito. Outro ponto muito importante, que a gente sempre reforça no nosso consultório, é se examinar. Eu falo para todo mundo, fica peladão na frente do espelho, uma vez por mês e se olha inteiro. Principalmente áreas mais escondidas, genitais, planta dos pés, palma das mãos. Você precisa conhecer seu corpo para saber se tem alguma pinta que está mudando. E se aquela pinta estiver mudando, vá ao dermatologista. Pedir para o marido olhar, para a esposa olhar, o namorado. Quem ama, cuida, né? Claro. Então, faz parte. E dos tratamentos é basicamente cirurgia. Tem alguns outros tratamentos quando a gente não consegue executar a cirurgia por qualquer motivo, mas o tratamento padrão ouro é a gente tirar aquela pinta e mandar para o colega patologista olhar qual que é o diagnóstico. O melanoma, o tratamento do melanoma tem evoluído tanto, Ari, tratamentos tecnológicos, imunoterapia. O importante é que o diagnóstico seja feito precoce e que tem sim como tratar cirurgicamente ou com outros tipos de tratamento que estão cada vez mais avançados, mas tem que diagnosticar cedo para dar certo. Para finalizar a nossa fala, eu vou fazer um convite para a população. A campanha Dezembro Laranja é uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia em que acontece esse atendimento de dermatologistas para a população como um todo, para fazer o exame de pele e ver se tem alguma lesãozinha ali que é mais suspeita.
Aqui em Brasília vai acontecer no Hospital Universitário de Brasília, o HUB, no dia 7 de dezembro, das 9 às 15 horas. Então, convido a toda a população, principalmente quem não tem acesso ao dermatologista, para ir fazer o exame físico. Isso sábado, então, agora, não é? A gente vai fazer a parte do clínica, né, de exame e a parte cirúrgica. Eu estarei lá na parte cirúrgica, porque é a minha paixãozinha. Eu estarei na clínica. Excelente. Então, você também pode encontrar aqui os nossos colunistas nesse fim de semana, sábado no HUB, das 9 da manhã às 3 da tarde, Exato. não é isso? Para que, então, dentro dessa campanha do Dezembro Laranja, especialmente se você conhece alguém que não tem condição de repente, pagar uma consulta com o dermatologista, tem um pouco mais de dificuldade ou está aguardando a sua vez no SUS, fica a dica aí para esse sábado. Muito bacana também essa ação. Doutora Regina Buffmann, André Moreira, muito obrigada por hoje. Até a próxima semana. Obrigada, Ari. Até semana que vem.